A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos, conforme prometido e combinado, reunidos aqui para poder ministrar a palavra de Deus para os irmãos nesse tempo de dificuldade, onde o afastamento social nos é imposto, não só pela lei, como pela necessidade. Então, nós glorificamos a Deus porque temos esse recurso. E todas as terças-feiras, no mesmo horário, a partir das 19 horas, nós vamos estar postando uma mensagem, se Deus assim o permitir, para os irmãos. E no domingo, a nossa intenção é fazer aquela chamada pelo Skype ou mesmo pelo YouTube, caso dê algum problema no Skype. Mas eu quero convidar os irmãos, nesse nosso culto de ensino, para nós orarmos e podemos meditar na palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça nesse momento pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos meditar na Tua palavra, podemos edificar a nossa fé e suportar toda essa angústia que está tomando conta da população. E assim podemos ter o alívio, o consolo da Tua parte, mantendo a nossa fé firme e inabalável na pessoa bendita do Senhor Jesus. Te oramos pedindo Tua bênção sobre esse estudo, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir o livro do Apocalipse, capítulo de número 1, no versículo 1 ao versículo 20, é o capítulo todo o primeiro capítulo. Não é um estudo de Apocalipse, eu já preguei uma mensagem fazendo referência ao Apocalipse, vou pregar outras, mas é uma meditação no livro do Apocalipse. E para isso eu quero convidar você a essa exposição, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 20. Vamos então, juntos, ler a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1 em diante. Diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. A aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição do reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro,
E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí em seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tendo as chaves da morte e do inferno, escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, são as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos diante desse texto no Apocalipse. A palavra Apocalipse, já falei muitas vezes, significa revelação. E o versículo 1 diz de quem? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, vão acontecer. E algumas já estão acontecendo. Nós temos que entender um pouco do contexto em que isso foi escrito, para a gente entender que as crises que a igreja passa são normais, faz parte da sua história. Essa palavra foi escrita num contexto que vai ali por volta do ano 96 depois de Cristo, ainda dentro do primeiro século. Todos os apóstolos já haviam morrido, menos um, o apóstolo João. E no ano de 95, 96, por ordem do imperador Domiciano, o apóstolo João foi desterrado para a ilha de Patmos, no Mar Egeu. Hoje essa ilha tem um outro nome, chama-se Palmosa. E Domiciano era um homem terrível, ele é conhecido na história como o segundo Nero, porque as suas impiedades não só chegaram ao mesmo patamar das impiedades de Nero, mas alguns historiadores querem dizer que até mais do que Nero. E Nero, aquele imperador terrível, que perseguiu a igreja de maneira tremenda, no dia 18 de julho do ano 64, por ordem do próprio Nero, ele mandou incendiar a cidade de Roma e promoveu um grande incêndio a ponto de dos 14 bairros da cidade, 10 pegaram fogo, 4 foram 100% reduzidos a cinzas. E desses bairros dos bairros que escaparam, né, dos 4 bairros que escaparam, um era habitado por judeus e o outro por cristãos. Foi o álibi que o monstro Nero usou para transferir a culpa para os cristãos. E a partir daí começa uma das piores perseguições da igreja. E nessa esteira da perseguição, muitos crentes foram queimados vivos, crucificados, a ponto de se faltar madeira para a cruz. E o próprio Nero forneceu o jardim do palácio para a crucificação desses crentes, os quais ele mandava fincar estacas pelo caminho, pendurava os crentes ali, botava alcatrão e fogo, falando, eles não eram luz do caminho, então agora eles vão iluminar o nosso caminho com os seus próprios corpos.
E essa catástrofe começou e não parou. Dos 12 Césares da história, 10 deles perseguiram implacavelmente a igreja. E no caso desse imperador Nero, ele que manda matar o apóstolo Paulo e mais tarde o apóstolo Pedro. É por ordem dele que Paulo é preso na sua segunda prisão. A primeira prisão de Paulo foi por motivos religiosos, insuflados pelos judeus, mas ele escapou dessa prisão. Mas a segunda prisão foi por motivo político, exatamente por causa do incêndio de 14 de julho de 64. Paulo, então, é apontado pelos acusadores, pelos promotores de Nero, como o líder dos cristãos amotinados que incendiaram o Império, a capital do Império. E era uma mentira, os cristãos nunca se amotinaram, foi só um álibi. Mas aí a perseguição estoura, Paulo é preso, decapitado. Em seguida, o apóstolo Pedro também é preso, crucificado, cabeça para baixo e decapitado. E o terror, então, se instala. E quando chega lá no ano 96, já sobre o governo de Domiciano, o apóstolo João, o último dos apóstolos, é preso e mandado para a ilha de Patmos, numa pena chamada Degradatio Insula, onde a pessoa era degradada a uma ilha para lá morrer. E ele ficou lá por um espaço de até 2 anos, quando no ano 98, logo após a morte do imperador Domiciano, subiu ao trono o imperador Galba, e Galba então manda resgatar ou os restos mortais do apóstolo, ou o que sobrasse dele por lá. E para sua surpresa, o apóstolo aparece intacto na sua frente. Estava vivo, porque Deus o preservou naquela gruta que está lá, chamada hoje Gruta do Apocalipse. Eu tive o privilégio de servir a Deus em Brasília, na Assembleia de Deus L2 Sul, com um dos pioneiros da segunda geração da Assembleia de Deus, o pastor Armando Chaves Corrêa. E o pastor Armando Chaves Corrêa é autor de vários livros sobre o Apocalipse, e ele esteve na ilha de Patmos, e ele disse que quando entrou na gruta onde o apóstolo João se refugiava, ele disse que sentiu uma grande emoção. E foi até a praia, ficou de frente para o mar e lembrou das palavras quando João diz aqui que ouviu uma voz e virou para ver com quem estava falando, e aí ele depara-se com o Senhor. Então, meus irmãos, para os irmãos terem um paralelo, no curso de toda a história, perseguições, dificuldades fazem parte do currículo da igreja. Então, o que está acontecendo hoje é apenas mais uma entre as muitas lutas que a igreja passa. Mas é nessas horas de aflição, de dificuldade, que nós temos que aprender a confiar em Deus. A história, o curso da história, não está na mão dos homens, não está nas mãos do diabo, está nas mãos de Deus. E é isso que eu quero que você se tranquilize no dia de hoje. Então, vejamos, vamos meditar um pouco sobre essa passagem aqui para trazer paz ao seu coração. Primeiro, paz em meio ao pânico. Do versículo 1 ao versículo 4, o Senhor Jesus dá informações para essa igreja que está atribulada, está perseguida. O apóstolo João era o pastor da igreja de Éfeso, a igreja estava sofrendo pela falta do seu pastor, o distanciamento, ele estava ilhado, preso, a igreja estava na mão dos seus cooperadores e sentindo a imensa falta do seu pastor e vice-versa, muito parecido, um pouquinho, né? Parecido com o que nós estamos vivendo hoje. E nessa aflição, Deus se revela a João naquela ilha e conforta o seu coração para ele confortar o coração da igreja. E aí, em meio ao caos, ao pânico, à morte pela espada, pela perseguição, do verso 1 ao 4 vem uma mensagem de paz para eles. Veja no versículo de número 4, depois que ele se identifica, e no verso 3 diz que o tempo está próximo, o tempo da sua vinda. João então escreveu nas 7 igrejas,
ele recebe essa ordem, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Graça e paz da parte do Pai, graça e paz da parte do Filho, graça e paz da parte do Espírito Santo. Aqui está, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era, que há de vir, que é o Senhor, da dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, é uma figura da onisciência do Espírito Santo de Deus, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Veja bem, a Trindade está chancelando essa mensagem de paz àquela igreja sofrida, que já desde 64 até ali 98 estava padecendo dores e perseguições implacáveis. Mas não é só isso não. Também da parte, se a gente continuar aqui, você vai ver, da parte daquele que era, que é e que há de vir, a fiel testemunha, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Ele é o primogênito dos mortos, sabe por quê, irmãos? Porque ele ressuscitou de entre os mortos. Na verdade, ele é o primogênito, e não só o primogênito, ele é o autor da vida. Então, em tempos em que os crentes estavam sendo trucidados, levados à arena para ser devorados por leões, crucificados, queimados vivos, costurado pele de animais no corpo para que os cães matarem eles e muitas outras coisas, fome, passando toda sorte de perseguição, vem essa mensagem de paz, de descanso, desse que é fiel, é uma testemunha fiel, é o primogênito dos mortos, o Senhor da vida, é o príncipe dos reis da terra. Então, toda a terra pertence ao Senhor. Nada acontece fora da sua vontade. Não há nenhum acontecimento, irmãos, que venha pegar Deus desprevenido. Ontem à noite eu ouvi de um irmão, ele dizia o seguinte: não, eu sei que eu errei, eu vacilei, Deus tinha um plano comigo, mas o plano deu errado por culpa minha. Não deu errado, não. Deus não sabia que ele ia falhar, não sabia que ele ia fracassar, sabia. Nada foge ao controle de Deus. Os seus planos não podem ser frustrados nem pela ação do diabo, nem pela ação do homem, nem pela ação do tempo. Ele é soberano. E é disso que nós estamos tratando aqui. A segunda coisa que eu quero que você observe, começa agora aqui no versículo de número 5, quando ele fala assim, eu já até li, que ele, depois de dizer que é fiel testemunho e o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aí ele tributa um louvor àquele, um pronome demonstrativo, se referindo a Cristo, né? Àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Primeira coisa, ele nos amou. Então não ama mais? Presta atenção. A narrativa está sendo empregada em um contexto futurístico, escatológico, e alguns verbos empregados no passado. Na verdade, isso aí chama-se no grego, é o verbo aoristo, onde a ação começa no passado, permanece no presente e se completa no futuro. E aí ele diz, ele nos amou. Por ele ter nos amado lá na eternidade, é que nós estamos aqui vivos hoje e vamos estar lá na frente com ele, regozijando naquele grande dia. Então, ele nos amou, ele nos ama e sempre nos amará. Segundo, ele nos lavou dos nossos pecados. Ele nos libertou da condenação. O aguilhão do pecado que nos fustigava. Você sabe o que é aguilhão? É aquele ferrão de tocar boi, uma haste que tem uma ponta de ferro na ponta, na extremidade, e vai chuchando o boi. O aguilhão era isso. Eles costumavam aferroar as pessoas com isso quando queriam castigá-lo. O aguilhão do pecado que nos acusava, tirava a nossa paz, nos perturbava, foi anulado por Deus, porque ele nos lavou dos nossos pecados. Os seus pecados de condenação foram lavados. Acabou. A ação do pecado sobre a sua vida acabou. Você peca, mas é perdoado quando se arrepende. Você não é mais condenado para perder a salvação.
você é admoestado, você é exortado por Deus, mas nunca rejeitado. Ele também nos fez reis, reis do seu reino. Ele nos fez sacerdotes para Deus, ou seja, nos chamou para o serviço de Deus, o serviço da fé. O chamado aqui não é o chamado pastoral, é o chamado ministerial. Todo crente tem um ministério na sua vida. Seja de pregar, de cantar, de louvar, seja um ministério de servir. O tempo inteiro é um serviço cristão. Nós vamos fazer isso até a morte. Paulo estava preso na prisão mamertina, já condenado no corredor da morte. A sua preocupação, entre outros, era o quê? Me tragam os livros, principalmente os pergaminhos. Porque enquanto eu estiver vivo, eu quero estar aprendendo, eu quero estar edificando, eu quero estar rebuscando na palavra de Deus para eu ter paz até mesmo na hora da minha morte. É o grande segredo. Então, nos fez sacerdotes para Deus. Também com poder e glória eternos. Ele nos lavou com o seu sangue, mas no verso 6 ele diz, nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Toda vez que aparece a palavra amém, Jesus está fechando o pensamento e chancelando ele. Amém quer dizer assim seja. É o amém de Deus, a conclusão de Deus. A terceira coisa que eu quero que você observe está aqui no versículo de número 7. O centro da mensagem do livro de Apocalipse é essa mensagem que está no versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, outra vez ele chancela, é a volta de Jesus. O tema central do livro do Apocalipse não é outro, senão a segunda vinda de Cristo. Essa é a nossa esperança. É nisso que nós temos que estar esperando. E não ir apavorados ou esperando algum patuá, algum pé de coelho da sorte. Então, a grande notícia é que ele virá, irmãos. Isso para nós é uma coisa muito boa. Por quê? Ele virá para nos levar para ele. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Ele não vem para aterrorizar, ele não vem para destruir. Ele vai fazer isso? Vai, mas não a nós. Para a igreja ele está dizendo, eu venho para levar vocês para que onde eu estiver, vós estejais também. Ele disse, eu vou levá-los para mim mesmo. João capítulo 14, versículo 3. Ele virá sobre as nuvens, ele não vai vir dentro de uma casa, dentro de um boteco, dentro de um templo, atrás de uma pedra. Não, vai ser uma coisa pública, indubitável. Por isso que ele falou, se aparecer alguém ali dizendo, eis ali o Cristo, ele está lá, está naquela igreja, está naquele movimento, não vá lá, porque quando ele vier, você não terá a menor dúvida. Todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram. Assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas ele também virá, irmãos, não de qualquer jeito, mas com poder e glória. O mesmo Evangelho de João, no mesmo capítulo 14, versículo 3, lá na parte final, nos diz que ele virá com poder e grande glória. Não é uma glória qualquer, é o esplendor da sua glória. E o que é a glória de Deus? É o refulgor de todo o seu poder, de toda a sua autoridade, de toda a sua graça nele mesmo. Então, isso é o refúgio da sua glória. Ele virá também para que nós possamos estar com ele para sempre. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 17. Aqui, ele vai vir para nos levar, para estarmos com ele para sempre. Paulo, quando fala nesse capítulo a respeito da vinda de Jesus, diz, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes contra a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque muitos já estavam dizendo que Jesus tinha vindo e eles tinham perdido o tempo deles, a salvação. Não, quando ele virá, todo mundo vai ver, e ele vai vir para nos levar para estar com ele. Não para a gente morrer ou para a gente virar uma alma penada. Não, para estarmos com ele orando, glorificando, adorando para toda a eternidade. O céu é um lugar de glória, o lugar da presença de Deus. Mas ele também virá sem dúvida, e todo olho verá. Já lemos aqui Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 7.
ele virá com grande alarido, o mesmo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, aponta 3 sinais, eu quero que você preste atenção nisso. 3 sinais que servem de indicativo da volta, da iminência da sua volta. O alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. O alarido é um sinal para as nações. A trombeta de Deus, sinal para a igreja. E a voz do arcanjo, sinal para Israel. O alarido já está aí, meus irmãos. O mundo está alarmado. O mundo está atribulado. Está em polvorosa com essa doença que está aí, não é brincadeira. Mas como eu já disse em outro vídeo, e repito aqui, isso é só o início. Vai vir coisa muito pior do que isso. Tem que estar preparado. Mas fique em paz, porque ele virá para nos buscar. Ele já está conosco. Fique descansado, vai nos preservar. Então, o Senhor vai dar o alarido. As nações já estão em alarme com esse alarido. A trombeta de Deus já está tocando. A trombeta servia, irmãos, para anunciar um perigo, uma catástrofe, um exército que viesse marchar contra Israel. O Espírito já está nos alertando há muito tempo. Isso são soares de trombeta. São o retinido da trombeta para o povo de Deus se preparar para a grande batalha. Então não fique desapercebido. A Bíblia diz que quem se mostrar frouxo no dia da batalha não vai prevalecer. Então, como bom soldado, coloque a armadura de Deus, confie no seu general Jesus Cristo e fique em paz, fique tranquilo, porque a trombeta está aí. Igreja, ora, igreja. É incrível como muitas pessoas da internet, irmãos, crentes, estou falando de crentes, já estão combatendo a oração. Tem muito irmão falando, a gente deveria, não adianta orar só nesse período, eu quero ver se vai continuar orando depois. Irmãos, isso é uma mensagem derrotista. O povo já não estava orando realmente, levando na brincadeira. Aí quando toma esse choque, esse despertamento, isso é um despertamento. Você muitas vezes pediu Deus, manda um despertamento, Deus manda um avivamento. Chegou, ele vem desse jeito. Aí quando tem esse despertamento, começa uma brasa querer assoprar a cinza e a brasa acender, lá vem o bombeiro espiritual querendo apagar a brasa, com esse tipo de mensagem. Não adianta, eu quero ver depois se vai continuar orando. Ora, a nossa obrigação é continuar, para isso nós estamos sendo despertados. A única forma de mudar as coisas é orando. Até quando a ira de Deus está te despejando, a única maneira de frear a mão de Deus é o quê? A oração. O que toca o coração de Deus? A oração. Então é sempre orar, sempre orar, sempre orar. E essas palavras de derrota a gente deve deixar de lado. Mas, e a voz do arcanjo? A voz do arcanjo é para Israel, mas eles só vão ouvir essa voz lá na grande tribulação. Então nós que estamos sendo despertados hoje, e o mundo balançado, mas não entende, a nossa parte, Deus está falando para nós. Por enquanto ele está chacoalhando o mundo só para assustar o mundo, está brincando com o nome dele. Mas para mim e para você, para a igreja de Deus, ele está dando aviso. Meus servos, despertem, está chegando a hora. E eu virei, eu prometi, eu vou vir. Bom, o quarto ponto que eu quero olhar com vocês está no versículo 8 em diante, quando aqui se afirma o seguinte: nada escapa do controle de Deus. Fica tranquilo. Olha, eu acho que deu algum problema no mundo espiritual. Tem gente que vive um mundo espiritual como se fosse um mundo fantasmagórico. Não é assim. Tudo está no controle de Deus. Tá? Até o sofrimento da igreja? Sim. Não é nem mandado pelo diabo, não é mandado por Deus. É ele que manda. Quer ver um exemplo? A gente, quando vê o apóstolo Paulo todo feliz, escrevendo a sua carta aos romanos, ele está alegre, querendo estar com eles, e diz: olha, eu quero estar com vocês, compartilhar algum dom. Ele tinha o maior sonho de ir a Roma, conhecer a igreja que ele não conhecia, se alegrar com os irmãos, repartir os dons, dirigir culto, vigília, impor as mãos, abraçar os irmãos. Essa era a ideia dele. E mais, ele ainda tinha um projeto
de visitá-los e dali, só você ler na carta dele aos Romanos, ele fazia uma base missionária em Roma para evangelizar a Espanha, que era considerado naquela época, chamado lá os confins da terra, né? Era considerado o último ponto a oeste da terra conhecida até então. Então era o projeto missionário dele. O que aconteceu, irmãos? Esse homem é preso pela segunda vez, por causa de primeiro ele é preso por um tumulto dos judeus, e etc. Depois ele é perseguido novamente, apela para César, daquela confusão toda, escapa, mas na sua segunda perseguição, já movida por Nero, ele é alcançado em casa, é preso por seu líder da igreja cristã, e então é levado a Roma prisioneiro. O navio afunda, acontece um monte de coisa, cobra morde ele escapa, mas depois vai morrer na prisão mamertina. Mas, irmão, se Paulo não tivesse sido preso a primeira vez, nós não teríamos muitas de suas cartas. As cartas da prisão, como Filemão, Éfeso, etc. A própria carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, tudo isso nós temos essas preciosidades por causa da prisão de Paulo. Se não fosse a sua prisão, a igreja não ia começar a evangelizar e a orar. Ele mesmo diz isso. As minhas cadeias serviram de incentivo para a igreja pregar. Se Paulo não tivesse sido preso, a Bíblia ia faltar pedaço. O Novo Testamento ia faltar muitas das cartas que Paulo escreveu. A Éfeso, a Roma, aos Gálatas, a Filemão, enfim, a Tito. Essas cartas, elas iam falhar. Nós não íamos tê-las aqui, são produtos das cadeias de Paulo. Então, naquilo que parece que está dando errado, é o plano de Deus. Como que eu ia pregar para o imperador? Só mesmo ele sendo preso, foi guardado pela guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador, ganha a guarda toda para Jesus, que eles se revezavam em plantão, cada dia um soldado, até que esgotou todos os soldados em 2 anos, a guarda toda deu serviço com ele ganhou a guarda para Jesus e ganhou até os familiares do imperador. Ele até diz, os da casa de César vos saúdam. Tudo isso por causa da prisão de Paulo. Por que o navio naufragou? Meu Deus, com aquele naufrágio, aqueles tripulantes todos, 276 se não me engano, são alvos do Evangelho. A ilha de Malta só é alcançada pelo Evangelho por causa daquele naufrágio. Por que houve um grande milagre ali? Porque a cobra mordeu. Então, aquilo que parece que o diabo está ganhando o crente, que o crente está perdendo para o mundo, para o pecado, no fim, Deus tem um projeto nisso daí, irmão. Não é um acidente, não. Já estava determinado por Deus. Então, Deus está no controle. Primeiro, no capítulo 1, versículo 8, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele repete lá no versículo 11, o primeiro e o último. A história teve um início e tem um fim. Ele é antes da história e depois da história. Então ele começou a história do homem, a escrevê-la, e ele vai pôr um ponto final nela no juízo final. Os gregos criam que a história era cíclica, repetitiva. Não é assim. Ela teve início, meio e terá um fim. E o fim dela está aqui no livro do Apocalipse, nós vamos ver numa outra ocasião, quando ele pega um daqueles livros, é o livro da história da humanidade, quando ele pega aquele livro e começa então a concluí-lo com a abertura dos selos, das trombetas e das taças. Mas isso é mais na frente. Bom, ele também está no controle porque ele tem a chave da morte e do inferno. Olha o versículo de número 18. No final do 17 primeiro ele diz assim, ó, e eu, quando vi cair aos pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, não tenha medo, ele é o primeiro e o último, Eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para sempre. Jesus não é um defunto, irmãos. Ele está vivo e vivo para sempre. Por isso que ele está aí ao seu lado, que ele está vivo. E mais, eu tenho a chave da morte e do inferno. Você só vai morrer se for a sua hora. Se Deus escolheu essa hora para você estar com ele, fique em paz.
Ninguém pode matar o crente, porque quem tem o domínio da morte é Deus. E o inferno, até do inferno, ele é o Senhor. A chave da morte e do inferno estão nas mãos dele, assim como a chave do céu. Então, meu irmão, se Deus tem a chave, tem o controle. Ele que dá a partida, ele que liga, que desliga. O próprio texto aqui, lá no capítulo 3, versículo 8, diz que ele é o que abre, ninguém fecha, o que fecha, ninguém abre. Então, o controle está o tempo todo nas mãos de Deus. E aí, quando no capítulo de número 3 aqui, ele escreve a sua carta à igreja de Filadélfia, tão sofrida, no versículo de número 10, ele diz assim: e eu te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo. Nós temos a promessa de Deus de sermos guardados. Fica em paz, o controle está nas mãos dele. Mas está dando isso, está dando aquilo, xingaram Deus, blasfemaram do Senhor. Isso não atinge o trono de Deus. Você acha que aquela palhaçada do Portas do Fundo, que apresentando Jesus como homossexual, Maria como uma lésbica, que aquilo atinge alguma coisa do Senhor? Claro que não, irmãos. Se não atinge ele, não pode atingir você nem a mim. Uma balela. Aí vem essa Mangueira e outras escolas de samba, uma colocando Jesus como homossexual, outra falando que ele está lá, o Jesus, quando falar que é negro e índio, tudo bem, mas falou lá, é uma mulher que pilintra. Pilintra é o nome de uma entidade da macumba. Não, irmãos, blasfêmia. Isso atinge a Deus? De forma alguma. Quando um artista famoso chega na televisão e fala que não crê em Deus, o outro fala que é espírito, o outro fala que é macumbeiro, isso vai atingir alguma coisa? Não. Quando alguém blasfema contra Deus, também não. Quando um crente vira as costas para Deus, você acha que isso atinge a Deus? Não. Então não pode atingir a você também. Tudo está dentro do controle do nosso Deus. Então, descansa no Senhor, descansa na força do seu poder. Eu estou indo já quase para a conclusão. Mas o quinto ponto que eu quero que você veja aqui. Ele habita no meio do seu povo. Então, descansa, descansa. Lembra lá do Velho Testamento? Eu dei um estudo para os irmãos sobre o tabernáculo. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Era um recado. Eu vim morar no meio do meu povo. E as 12 tribos de Israel se agrupavam em grupos, né, de 3 tribos para cada quadrante da terra, norte, sul, leste, oeste. De forma que se alguém pudesse sobrevoar ou mandar um drone sobre o arraial dos israelitas lá no deserto, de cima ele ia ter a visão de uma cruz. E no centro da cruz, o tabernáculo. E no núcleo do tabernáculo, o Santo dos Santos. E no miolo do Santo dos Santos, a arca. E sobre a arca, a tampa propiciatória, que é uma figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o centro da cruz. E a cruz está em nós. Nós somos o povo da cruz. Louvado seja Deus. Então, Deus, ele veio habitar no meio do seu povo. Aí nós vamos ver aqui. Isaías, no capítulo 7, versículo 14, nos diz o seguinte: e o mesmo Deus, outra versão diz assim, e Deus mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será chamado Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Jesus é o Emanuel. Em Mateus 1, 23, essa profecia é reforçada, onde ele é chamado o Emanuel, Deus conosco. Ele está conosco o tempo inteiro, está conosco na Páscoa, o Cordeiro Pascal. Cada vez que nós sentamos para celebrar a ceia do Senhor, o que nós estamos fazendo? Rememorando a sua morte vicária na cruz por nós. Estamos reunidos ao redor da sua mesa, formando o corpo onde ele está presente, é o cabeça. E nós, os membros do seu corpo, que é a igreja. Por isso a nossa comunhão é coisa preciosa. A nossa comunhão jamais será completa virtual pela internet. Por mais que se crie grupos disso ou daquilo, é o remédio para essa hora. Mas nós precisamos estar juntos. Precisamos, assim que puder, voltarmos a nos congregar. Mas agora temos que aprender o valor de nos congregar. Vocês vão ver que muitos irmãos
vão ficar com a fé abalada, porque esse período de afastamento forçado, ele deteriora a fé das pessoas. Vocês vão ver como é que isso é terrível. Se você não zelar pela sua fé, você vai deteriorar a sua fé. Por que eu estou nesse esforço todo aqui, com poucos recursos, pouca tecnologia, mas me desdobrando para poder te mandar alguma coisa? Estou no grupo botando campanha de jejum, de leitura bíblica, de oração. Por quê? Para que a sua fé não esmoreça. Mas eu sei que muitos irmãos não acompanham no grupo, estão mais preocupados com corona, com fofoca, com receita de bolo, do que mesmo com a vida espiritual. Paciência, vamos fazer a nossa parte, né? Então, é a nossa Páscoa, é a nossa presença no pão, na ceia, não no pão, mas no pão todo que é o corpo da igreja. Ele nunca nos abandonou, nem nos abandonará. Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Ele jamais, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Vai passar o céu, a terra, ele sempre vai estar com você. Jesus sempre vai estar conosco. Ele é fiel. Por isso, as portas do inferno não prevalecerão. João capítulo 16, versículo 18. Por isso que os planos do diabo não prevalecem contra a sua vida. Por quê? Porque o Senhor te guarda. As portas do inferno não conseguem arrombar a porta do céu. Sabe por que Jesus tem a chave da porta? É porque ele diz em João 10, eu sou a porta é ele mesmo. E essa porta é intransponável. Você está guardado por detrás dessa porta. Fique descansado. Então Jesus, ele é a presença, ele está no seu lar, ele está na sua vida. Fique em paz, irmãos. E se você tem Jesus na sua vida, se ele está conosco, macumba não pega em você. Você comer bolo que a vizinha endemoniada deu, não vai fazer mal nenhum. Pode fazer mal para a barriga se tiver alguma coisa que pode te dar uma infecção. Mas aí é no corpo, não é na alma, né? Jesus ensinou, o que entra pela boca não contamina o homem, contamina o que sai da boca, porque vem do coração. Então, você é guardado, não precisa ter pavor, irmão, mandaram passar o azeite na porta para não entrar o coronavírus. Deixa de ser macumbeiro, irmão. Jesus já está aí do lado de dentro. E se o mais valente está dentro da casa, não tem valente que enfrente ele. Confia nisso, irmão. Fiquem tranquilos. Se apavore, não. Vamos ver mais uma coisa aqui. Uma vez que ele habita em nosso meio, nós podemos ter certeza que o inferno não vai prevalecer. Mas aí o último ponto, que eu chamo a sua atenção aqui no versículo 20, que é o último, diz assim, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas que são os 7 anjos, são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Vejam bem, se acalme, Jesus está no centro da igreja. João viu Cristo glorificado e revelado. Do versículo, nesse capítulo 1, do versículo de número 10 ao 14, ele tem uma visão de Cristo glorificado. Então ele vê, olha só, ele ouviu a sua voz gloriosa, como ele diz aqui, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele ouviu sua voz, ele ouviu o nome das igrejas no versículo 11, ele viu Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele ouviu, teve um contato pessoal com esse ser glorificado. Ele viu, né, as igrejas profeticamente no versículo 12, ele contempla e vê o próprio Jesus dentre esses castiçais, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Cada castiçal daquele simboliza a igreja. Então João teve o privilégio de vê-lo no meio da sua igreja. Agora, olha bem, irmãos. Ele está no meio da igreja. Aí no capítulo 2 do Apocalipse, ele vem traduzindo, dizendo que o mistério dessas estrelas é o quê? Que essas igrejas estão tipificadas por esses castiçais. Cada castiçal, o castiçal é o quê? É o iluminador. É um candelabro que ilumina. A igreja não é a luz do mundo? Portanto, por que 7 igrejas?
ainda que historicamente elas existiram, ainda que profeticamente elas estão apontando lá para frente, ainda que profeticamente elas apontem para trás, para a fase que a igreja já atravessou, está atravessando e vai atravessar, ela também tem uma mensagem eterna, 100% espiritual, porque 7 é o número da perfeição, é infinito. Então é para a igreja no sentido pleno, não a igreja local, denominacional, não a igreja militante que tem uma inscrição no CNPJ. Não, essa igreja aí ela é falha, mas a igreja triunfante que já está no céu e espiritualmente tem uma parte aqui na terra, somos eu e você. Então, ele está no meio. João viu ele entre os castiçais. Era o centro das 7 igrejas. Jesus está no meio da igreja, irmãos. Será que pode acontecer alguma coisa com a igreja? Será que ela pode ser devastada, destruída, se o grande rei está no centro dela? Descansa, claro que não. Então, ele está entronizado no meio da igreja. Mas João também viu Cristo revelado, e aqui eu vou encerrar essa breve mensagem. Nos versículos 13, 14, 15 e 16, aqui de Apocalipse 1, está essa revelação, olha só. Ele fala no 12 que ele se virou para ver e viu os castiçais, no meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Olha só, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve. Seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes ao latão reluzente. Há outra versão que diz, fala latão azacalado, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando brilha na sua maior força. Olha bem. O que ele está dizendo para nós aí? Não temas. Olha como nosso Deus é poderoso. Por isso que ele é revelado em poder, lá em glória no início, e agora revelado em poder. Por que a sua roupa comprida? A roupa comprida fala da sua santidade. As vestes compridas apontam para isso. A sua santidade, por isso que vai até os pés. Os seus cintos de ouro fala da sua realeza. A sua cabeça e cabelos brancos falam da sua eternidade. Os seus olhos como chama de fogo falam da sua onisciência. Deus sabe de tudo, muito antes de acontecer. Os seus pés, semelhante a latão reluzente, fala da glória do serviço do Evangelho. Paulo diz, quão formosos os pés dos que anunciam boas coisas, dos que anunciam a paz. É o Evangelho da paz, simbolizado pelos pés. Nós trabalhamos levando a boa semente. Por isso que ele se apresenta dessa forma, os pés como latão refinado em fornalha, coisa gloriosa. A sua voz como a voz de muitas águas, fala da sua autoridade. Na sua destra as 7 estrelas, e da sua, que são quem? Os pastores das 7 igrejas. Olha só. Pastor que é pastor de Deus, pode ter seus erros, seus percalços, porque ele é um ser humano, não é um super-homem. Mas não precisa ficar apavorado. Tem pastor que está apavorado, achando que a igreja não vai voltar mais, que vai fechar as portas, que vai acabar os recursos da igreja. Não, irmãos. A vida do pastor das estrelas está nas mãos de Deus. Esse Jesus glorificado aparece no meio das igrejas, mas as igrejas, as 7 estrelas, que são os anjos da igreja, os pastores, estão na sua mão direita, estão guardados, ao mesmo tempo comandados por ele, enviados por ele, confirmados por ele, sustentados por eles. E você, num certo sentido, é também um anjo da igreja, no sentido de que você na sua casa é o pastor da sua família em primeiro plano. Então, você está nas mãos de Deus, guardado pela mão de Deus. Fique em paz. O que mais segue aqui, estamos seguindo para o fim. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, ou de 2 fios, que é a palavra de Deus, a sua infalível palavra,
Passarão os céus e a terra, Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar. Confie na palavra de Deus, irmãos. Confie, estude, edifique a sua fé com a palavra de Deus, porque, olha, não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então descansa a sua alma, guarda a sua família, como já disse, eu repito, aproveite para orar, para ler a Bíblia, para ler bons livros, para se dedicar, cuide da sua saúde, faça a sua quarentena e lembre-se, toda terça e toda sexta temos um jejum a partir da meia-noite até a hora que você puder. As instruções estão lá nos grupos da CIB, nos grupos dos obreiros e da mocidade. Rola a tela lá que você vai ver. Nós também temos um compromisso, do dia à meia-noite, nosso presidente entra em oração lá na catedral e nós estamos orando também. Essa madrugada eu estava orando aqui, mandei um zap para algumas pessoas, vamos estar orando, entre em oração. Se não está trabalhando, está em casa, então ore à meia-noite. Eu espero você nesse horário, vou mexer com você na internet aí. Dedique-se, faça a sua parte. Agora não ouça o diabo. Ah, não adianta. E quando acabar vai voltar tudo que vai voltar se você quiser, se você deixar. Mantenha acesa a brasa que o Senhor acendeu. E Deus vai abençoar a sua vida. Você vai sair mais forte dessa situação. A nossa igreja, depois dessa situação, vai sair uma igreja refinada no fogo e cheia do poder de Deus. Deus te abençoe. Hoje, terça-feira, o pastor Zé Carlos estará lá de plantão. Você pode ir lá, se você precisar, não é para ir lá fazer culto. Adoração de alguma coisa, vá lá. Domingo eu mesmo estarei lá, se Deus assim permitir. Estamos ligados, você não está sozinho, você não está desamparado. E lembre-se, nós vamos domingo acionar aí, o Peterson vai acionar aí com a turma. O Skype, se você ainda não tem, entre em contato com o Peterson. E mais tarde vamos trabalhar com o YouTube também. Então Deus te abençoe e te guarde, e guarde esta palavra. Jesus está no centro da sua vida. Vamos orar. Deus bendito e santo, mais uma vez me eleva a ti em oração para te pedir a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos, que possam estar apaziguados, entender que estão guardados por tua mão e que nada sobrevém sobre a nossa vida se não for da tua vontade e permissão. E vindo lá o que for, seja lá a vida, ou a morte, a alegria ou a tristeza, vindo da tua parte, nós recebemos e sabemos que não durará para sempre, e sabemos que se vivermos, veremos a vitória chegar na nossa mão e vamos alegar com a igreja e com os familiares. Se partirmos, melhor ainda estaremos contigo na glória e um dia todos nos uniremos e nunca mais teremos que nos distanciar. Assim, ó Deus, eu te oro e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.